Augusto Corrêa, tua beleza e tua história que te faz hospitaleira, majestosa e guerreira. Quem te conhece não te esquece jamais. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Sou Abraão dos Teclados, idealizador do projeto Todo Lugar Tem Sua História. E no bate-papo de hoje nós vamos conversar com o professor Alcides Júnior, historiador, e ele vai contar pra gente sobre o que é patrimônios históricos e monumentos históricos aqui da nossa cidade de Augusto Corrêa. Ah tá, mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos, mas vamos deixar de papo, porque papo mesmo aqui, só história. Vem comigo. De prata que beija o mar, Urumajó, Augusto Corrêa, tua beleza e tua história que te faz hospitaleira, majestosa e guerreira. Quem te conhece não te esquece jamais. Urumajó, Augusto Corrêa, tua beleza. Professor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu que agradeço, Abraão. É a segunda vez que nós estamos tendo essa oportunidade de termos esse bate-papo. Já tivemos um outro momento, né, onde estava presente eu, meu amigo professor Jonas, professor Marcos Vinícius, e é sempre bom, né, ter esse bate-papo, falar sobre a história do nosso município. Sim, professor. Então, nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre os nossos patrimônios históricos aqui de Augusto Corrêa, né? Nosso bate-papo é voltado para as nossas coisas aqui de Augusto Corrêa, para o que a gente tem de história. Mas eu tenho curiosidade, professor, para saber se existem monumentos históricos aqui em Augusto Corrêa ou existem só patrimônios históricos. Fale para a gente aí, professor. Bom, primeiramente é necessário que a gente diferencie, né, o que é patrimônio do que é monumento. Quando nós falamos de monumento, nós estamos falando de uma obra que é construída para homenagear uma determinada pessoa ou para homenagear um determinado acontecimento histórico. Tá? E aí, quando você parte desse conceito, você percebe que aqui no nosso município há essa carência de monumentos históricos. Eu vou dar um exemplo, né? Essa escultura que está aqui na nossa mesa, que é do nosso amigo Jailson Salles. Sim. Vamos imaginar que quando Augusto Corrêa completou 50 anos de emancipação, ou 60, sei lá, quem estivesse da administração tivesse mandado construir algo semelhante a isso em homenagem àquele momento. Tá? Digamos, o Urumajó, Augusto Corrêa fez 50 anos. Então, vamos mandar construir uma escultura como essa. Então, ali você teria, né, um monumento histórico que foi construído para celebrar aquele momento ali. Entendeu? Quando Augusto Corrêa se tornou município, se alguém tivesse tido, né, esse cuidado de erguer alguma coisa para representar aquele momento de separação de Augusto Corrêa de Bragança, aí você teria também um monumento histórico. Tá? Agora, nós temos aqui no nosso município vários patrimônios, tá? Embora ainda falte aquele cuidado em preservar esse patrimônio. Exemplo, nós temos a Colônia dos Pescadores, que é uma construção do século XIX, que foi moradia do senhor João Batista Monteiro. Nós temos a Prefeitura Municipal, que também é um prédio do século XIX, que foi morada do seu Miguel Cardoso de Ataíde, que era pai do Benedito Cardoso de Ataíde. Nós temos a nossa igreja matriz, certo? A igreja, por exemplo, ela já passou por várias reformas, né, no seu interior, mas a fachada, aquela fachada original, apesar de algumas pequenas mudanças, mas ela foi preservada. Foi preservada. Né? Então ali também tu tens um patrimônio histórico. Professor, falando em igreja matriz, eu gostaria de saber o seguinte: aquela cruz que ela é mantida lá na frente da Praça São Miguel, que ela tem uma história ali, né, professor? Ela teve um momento, a questão religiosa, mas ela é mantida ali. Aquilo seria um monumento histórico ou não, professor? Porque ela vem de um momento ali para ela ser colocada.
um momento de celebração da parte religiosa aqui da cidade. Olha, segundo aquele cruzeiro, segundo alguma das pessoas que eu entrevistei para meus trabalhos, a pessoa me contou que no início do povoamento de Urumajó, ali teria sido um local onde foram sepultadas, né, algumas pessoas. É como se fosse um cemitério local. Né? E aquela cruz ali, ela foi erguida para fazer essa representatividade. O cemitério depois ele foi... Eu até falei isso ontem lá no podcast. Né? O cemitério depois ele foi erguido ali onde é o Centro Nazaré. Sim. Certo? Ali naquele perímetro. Certo? Então, algumas pessoas antigas chegaram a me mencionar de que ali onde está aquela cruz teria sido, né, um primeiro local de sepultamento das pessoas aqui de Urumajó. Então aquela cruz ali, aquele seria uma cruzeiro, representatividade, seria uma representatividade, segundo a fala de algumas pessoas antigas. Sim. Mas isso não caracteriza ser um monumento. Pode ser, entendeu? Porque ele está ali para fazer uma representatividade de alguma coisa, entendeu? E que é preservado, né? Sim, até hoje, né? Graças a Deus. Né? É um espaço assim que a gente observa que até as pessoas vão lá, né? Para bater uma foto. E muitos nem sabem ali o significado daquilo, né? Mas vai lá e bate uma foto para levar de recordação, né? De frente à igreja matriz. Nós tínhamos, por exemplo, ali na entrada da cidade, na década de 90, quando tivemos as Santas Missões, chegaram a construir, né, erguer uma cruz ali na entrada da cidade, mas depois ela acabou caindo, né? Sim, aí não foi mais preservada. E aí esse cuidado pela essa preservação, tá? Nós temos, por exemplo, uma conversa que nós tivemos recentemente com você, e eu falava da praça, né? Da praça que o pessoal erroneamente chama de Praça do Galvão. Sim, e que na verdade é Praça 28 de Março, né? Uma praça construída ali pelo prefeito Alfredo Monteiro de Seixas, e que foi uma praça que recebeu um nome para celebrar, né? Para fazer uma referência à data em que o município foi instalado aqui, 28 de março de 1962, certo? Sim. E essa praça, quando foi construída, ela tinha no seu centro uma piscina, como você pode ver aí por essa foto, né, que você está colocando agora na imagem. Essa foto aí, ela foi tirada, né, do arquivo da Dona Marilda Seixas, e você pode perceber aí o que ainda restava da piscina, certo? Era uma piscina que os antigos dizem que quando ela foi construída, ela tinha uma espécie de chafariz, né? Ela tinha aí no seu interior um lago com peixes, mas que com o passar do tempo, por falta de preservação, por falta de cuidado, essa piscina foi se deteriorando. Aí na foto, né, é a Dona Marilda que está encostada aí da piscina. Você percebe que já não tem mais os peixes, já não tem mais a água dentro da piscina e já não tem mais o chafarizinho, já tinha sido destruído. E infelizmente, quando a praça foi reformada na década de 90, a piscina foi destruída, né? Não foi preservada. Sim. Eu penso que, certo, a nossa praça ficou muito bonita após a reforma, mas penso que essa piscina, que representava ali um momento histórico, que tinha assim, muitas histórias, ela poderia ter sido preservada, poderia ter sido mantida, né, no centro da nossa praça, sei lá, com uma outra roupagem, com uma outra cara, mas deveria ser mantida. Mas que não perdesse aquela característica. Isso poderia ter feito novamente, né, fizeram aquelas velas ali no centro, poderia ter feito, mas a piscina, penso eu, que deveria ter sido mantida ali no centro, né? Professor, mas essa praça, ela de repente, você não consegue, assim, perceber, assim, quando realmente a nossa população urumajoense, ela começou a chamar só de Praça do Galvão. Há algum tempo ela foi mesmo preservada esse nome, assim, pela população. Não preservada, né? Porque ela é Praça 28 de Março. Isso. Mas ela, assim, a população deixou de chamar Praça 28 de Março para chamar Praça do Galvão. Ou então foi porque só construíram a escola lá e então ponto de referência para as pessoas. É algo que as pessoas criam, né, no seu imaginário. Por exemplo, vou te citar um exemplo. Nós temos a Praça Manuel Sério, né, que foi erguida recentemente, mas poucas pessoas chamam de Praça Manuel Sério. Sim. É a praça da Concha Acústica, entendeu? A mesma coisa acontece ali com a Praça 28 de Março. A Praça 28 de Março é o nome,
mas as pessoas costumam chamar de Praça do Galvão. De Praça do Galvão. Né? Praça São Miguel. Quase ninguém chama Praça São Miguel, é a Praça da Igreja. Praça da Matriz. Praça da Matriz, Praça da Igreja, entendeu? Então são coisas que a população, as pessoas, elas criam no seu imaginário e ali fica enraizado. Sim, né? sim. E aí não dá para te dizer assim, tu determinar um tempo histórico em que aquilo começou a acontecer. Né? Foi acontecendo, foi um processo. Né? E esse processo ele foi se fortificando, foi se solidificando na memória das pessoas e ficou. Né? Na cultura local. Como eu estou te falando, né? Se você perguntar para as pessoas qual é a Praça Manuel Sério, muita gente não vai saber, mas se tu perguntar onde é a Praça da Concha, todo mundo sabe. A Praça 28 de Março, a Praça do Galvão, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Né? A Praça da Matriz, e assim sucessivamente. Professor, por exemplo, nós temos algumas escolas aqui que já são bem antigas, os prédios aqui, por exemplo, a Escola Rosa Taide. Se hoje essa escola ela fosse demolida para se construir uma outra escola ali já mais moderna, com uma nova arquitetura, né? Ela perderia essa essência aí de patrimônios históricos aqui do município, porque ela já tem mais de 40 anos, né, que ela foi construída ali, é quase meio século, né, professor? É porque assim, ó, tu falaste em essência, né? E vou te dar mais um exemplo. Nós temos a Escola Mariano Cândido Saraiva. Que é mais antiga? Não, a Escola Mariano Cândido Saraiva é onde eu quero explicar. Na verdade, o prédio, né? Onde funcionava. O prédio Mariano Cândido Saraiva foi uma homenagem, né, ao professor Mariano Cândido Saraiva, que quando Urumajó se tornou município separado de Bragança, foi alguém que foi nomeado para ser prefeito aqui, até que acontecessem as eleições para escolher o primeiro prefeito constitucional. E a Escola Mariano Cândido Saraiva, né, o prédio da Escola Mariano Cândido Saraiva, foi ficando esquecido, né? Hoje você olha para o prédio, ele está um tanto quanto deteriorado, mas a administração ela construiu um outro prédio ali para o bairro São João, que batizou de Mariano Cândido Saraiva. Tá? Só que aquela questão, historicamente, as pessoas se acostumaram que quando fala de Escola Mariano Saraiva, a referência é aquele prédio que nós temos aqui na Magalhães Barata. Por mais que você tenha construído um outro espaço mais moderno, com o nome Mariano Cândido Saraiva, mas a essência, né, a história, a referência vai ser sempre aquele prédio ali. É igual a questão do Rosa Taide. Digamos que alguém um dia queira fazer um outro prédio mais moderno, ampliado, sei lá, e batizar de Rosa Taide. Mas a nossa referência, a minha geração, a tua geração, várias outras gerações que por ali estudaram, a referência do Rosa Taide vai ser aquele local, vai ser aquele prédio, né? Que foi o primeiro, foi o original. Então a mesma coisa do Mariano, né? Infelizmente hoje ele está esquecido, já foi construído outro prédio, foi dado outro nome, mas o Mariano Saraiva, a Escola Mariano Saraiva, a nossa referência, a nossa geração, nossa memória é aquele local. É aquele local. É aquele prédio ali. Professor, o prédio da Prefeitura de Augusto Corrêa, ela também é um patrimônio histórico, né? Sim, sim. A gente vê pelo design do prédio, como ainda é preservado, né, professor? Que a gente ainda tem essa sorte de estar preservando os gestores que passam a preservar aquela fachada, né, da Prefeitura, né? Conte para nós um pouquinho sobre o que significa aquele prédio, como é o nome daquele prédio, porque todo prédio tem um nome, né? A gente chama de prefeitura, né? Mas ele não tem um nome assim específico. O prédio da prefeitura, ele foi construído por volta de 1899, né? Final do século XIX. E durante muito tempo ele foi morada, né? Foi residência do Miguel Cardoso de Ataíde. O pai do Benedito Cardoso de Ataíde. As pessoas com quem eu tive contato nas minhas entrevistas, elas costumavam dizer que, como era um casarão assoalhado, ali costumava haver bailes dançantes. Né? Só que não era com essas músicas de agora, né? Eram as bandinhas, né? O pessoal ali com violino, tocando, instrumento de sopro, e o pessoal ali fazia um baile de carnaval, enfim, ali aconteciam algumas festas, né? Aqui na sociedade urumajoense. Então, quando se criou o município de Augusto Corrêa,
o Major Benedito Cardoso, né, foi eleito prefeito, algum tempo depois foi nomeado, né, o prédio da prefeitura, que nós chamamos de prédio da prefeitura, ele foi nomeado como Palacete Benedito Cardoso de Ataíde. Então ele recebe esse nome, O nome do primeiro prefeito, de registro, Palacete Benedito Cardoso de Ataíde, que no caso foi nosso primeiro prefeito constitucional e filho do dono do prédio, né, do Miguel Cardoso de Ataíde. Sim, entendeu? sim. Assim como você tinha lá em Bragança, né, o antigo prédio da prefeitura que caiu algum tempo atrás, o nome ali era Palacete Augusto Correia. Augusto Correia. Em homenagem a Augusto Correia, que foi prefeito de Bragança, foi deputado estadual e que hoje batiza o nome do nosso município. Sim, sim. Então pronto. Professor, mas existem outros prédios aqui em Augusto Correia que, além desses que a gente já falou, que pode ser caracterizado como patrimônio histórico daqui do nosso Como eu estava te falando, né? Nós temos a colônia dos pescadores. O centro de Nazaré, por exemplo. O centro. Ele entra nessa ele entra nessa categoria, né? O Centro Nazaré, ele é construído ali nos anos 80. Tem toda uma história, né, dos italianos que vieram para cá, trazidos pelo padre, que aqui estava na época. E esses jovens italianos, juntamente com jovens daqui, né, do grupo chamado Mojac, eles ergueram, né, através de mutirões, aquele centro, o casulo, construíram algumas casas que ficavam ali. Era casulo chamado daquele prédio. Né? Isso. E ele servia só como para catequese da igreja ou não? Ou servia também como escola? Catequese. Ele também teve um determinado momento que ali funcionaram algumas turmas, né, de educação infantil. Né? Na época não se chamava educação infantil, né? Não tinha esse nome. Sim. Mas ele também tinha esse propósito, entendeu? Então aí nós temos o Centro Nossa Senhora de Nazaré. Nós tínhamos a residência da família Seixas, que ficava ali próximo do terminalzinho. Sim, sim. E que infelizmente foi derrubada. Essa residência, ela tinha uma fachada bem voltada para as arquiteturas. Isso. Nós temos ali uma casa que ainda está preservada. Ela não é tão antiga assim, mas ela ainda guarda, né, essa arquitetura de décadas passadas, que fica bem ali no canto da antiga farmácia do finado Erinaldo. Aquela casa ali da família do seu Amorim, do Grilo, que fica bem ali de canto. Ela realmente. É uma casa que ela ainda tem assim uma aqui no centro da cidade, né? Isso. Mas assim, a grande maioria foi derrubada. As pessoas, né, como te falei, por não ter essa preocupação da preservação do patrimônio, você adquire uma casa dessa que tem uma fachada antiga, a primeira coisa que tu pensa logo é derrubar e fazer uma coisa mais moderna. Sim, sim. Né? Então não há essa preocupação de você, por exemplo, a casa da prefeitura, você vê que lá dentro tem foi toda reformada, né? Tá climatizada e tudo, mas aquela parte da frente foi preservada. A colônia dos pescadores, sim. Né? O próprio Centro Nazaré também já passou por algumas reformas, mas ali a igreja, mas ali já foi mantida a sua essência, foi mantida ali a sua arquitetura original. Sim. Entendeu? Professor, mas me veio na mente agora uma ideia aqui da gente colocar em pauta aqui, porque geralmente os prédios que ainda são conservados como patrimônios históricos e traz ainda essa fachada de histórica, são os patrimônios que são públicos ou da igreja, né professor? Porque, então, o centro comercial de Augusto Correia hoje praticamente não tem quase mais nada de histórico, de patrimônios históricos. Será que foi em função do comércio, né? O comércio cresceu, né? E as pessoas os que eram particular, foram vendendo, e as pessoas, para fazer, por exemplo, aquele prédio onde funcionava o Banco do Brasil antigamente, né? Da família Seixas lá, né? Que tinha todo uma estrutura voltada lá para os tempos antigos, e hoje se tornaram todos. Será que foi em função dessa vinda do crescimento do comércio, né? E as famílias foram vendendo e as histórias foram ficando para trás? É isso. Não, acho que também devido à própria questão do poder público não ter tido essa preocupação de cuidado de preservar. Eu cito sempre o exemplo de Bragança. Né? Bragança, você tem ali naquele centro, que também é um centro comercial, você encontra ali várias construções antigas, mas que foram preservadas. Vê, por exemplo, ali no Benquerença, ali do lado onde tem um cartório, aquela fachada, né? Aquelas estruturas que são bem antigas e que foi feito um trabalho do poder público e
ali foi catalogado, foi tombado como patrimônio histórico. Sim. E ali tem, né, você vê ali por Bragança, em cada alguma dessas casas, você tem ali uma plaquinha dizendo, né, olha, aqui foi residência da família tal, aqui sim. foi tal. Foi uma preservação, né? Foi um trabalho feito pelo poder público também. Então aqui, Augusto Corrêa, vamos pegar novamente o caso da residência da família Seixas, que eles queriam vender. Então, se o poder público tivesse comprado, né, para preservar, para evitar que tivesse sido vendido para terceiros, para ter sido derrubado, para construir pontos comerciais, hoje, quem sabe, ali não poderia estar funcionando a biblioteca pública, né? Que essa biblioteca já andou por tantos lugares, né? Sim. E ali teria seu lugar fixo. Sei lá, poderia ter feito ali um museu, Pois é, né? ou uma casa de cultura. Aqui do nosso município a gente tem tanta história, tem tanta coisa que está se perdendo e que poderia, se tivesse um espaço como uma espécie de museu, você poderia estar colocando essas coisas ali para serem preservadas. Eu tenho em casa um exemplar do Roteiro de Urumajó, um jornal de 1956, está lá guardado. Mas se nós tivéssemos um museu, eu iria doar para o museu para ficar ali, né, exposto, para as pessoas conhecerem mais essa história. Importante, né? Tenho cartazes do Sírio de 1962, 63, está tudo guardado, né? O dia que a gente tiver um espaço desse, eu quero fazer a doação para que fique, né, essa história, ela seja contemplada por outras pessoas, né? Porque na verdade a gente ainda não teve ainda um olhar para essa questão, né, professor, de conservação da nossa história. Isso que o senhor falou aí seria muito importante, né, que fizesse uma vitrine assim num espaço de uma biblioteca para expor, para deixar exposto, né, para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas professor, já existiu patrimônios aqui que hoje não existe mais, né, vários. Eu estava até olhando ontem, o senhor falando sobre a Praça 29 de Dezembro, né, que no vídeo passado a gente ainda focou um pouquinho nesta praça, né. E também não era chamada de 29 de dezembro, era chamada de Praça do Mercado. Era chamada de Praça do Mercado, né? Assim, aquela questão, quando o povo ele pega um termo para tipo trocar, é complicado. É complicado, né? Praça do Mercado. Exatamente. Então, a gente vê que acabou, né? A Praça do Mercado, que era uma homenagem à data em que o município foi criado. Tem toda essa história que a gente já conversou em alguns momentos, o senhor também tem conversado quando é procurado. Mas essa praça, ela perdeu, nós perdemos ela, né? Além dessa praça aí, a gente já perdeu outra coisa, assim, que era, assim, muito importante, o senhor lembra? Ali no centro comercial, né, como tu falaste, tinha vários prédios, né, várias construções, né, de particulares, que eram construções bem antigas. Tu tinha a casa ali do seu Orlandino, ficava mais ou menos ali onde agora é o João Henrique. Sim. Né, ficava ali mais ou menos ali naquele espaço. E tantas outras, né, que a gente fosse parar aqui para citar, né, que tinham, né, esse caráter de patrimônios e que foram sendo derrubados, foram sendo demolidos para construir outras coisas, né, residências mais modernas, enfim. Sim. Então, professor, nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo, né? Essa é a parte 2 do bate-papo com o professor Júnior. E eu espero que a gente tenha explicado aos nossos seguidores. E, professor, o senhor tem a dizer com relação ao nosso aniversário do nosso município? Esse vídeo, pessoal, ele é feito de ano a ano para fazer menções ao aniversário do nosso município de Augusto Corrêa, né? Então, este ano a gente decidiu focar sobre os patrimônios históricos aqui com o professor Júnior. Professor, se despeça aí do nosso público com as suas palavras. Eu lhe agradeço muito pela sua parceria com o projeto Todo Lugar Tem Sua História. E com certeza no próximo ano a gente vai estar debatendo outros temas por aqui, né? Eu que sou agradecido, né, Brão, porque hoje esse trabalho que você faz, né, de contar a história de alguns lugares, né, de você trazer à tona algumas histórias, como você fez lá do Patal, do Primirim. Enfim, isso é importante, porque são registros que você está deixando para os nossos alunos, para as nossas próximas gerações, certo? E que são histórias que não estão se perdendo. Exatamente. Isso é importante, né? Isso é muito importante, tá? Então, eu quero desde já desejar um
um feliz aniversário, né, para o nosso município, 62 anos aí de emancipação política de Bragança. E que no próximo ano a gente possa, né, quem sabe, estar novamente aqui, tendo esse bate-papo. Quem sabe estar falando de um lançamento de um novo livro, contando alguma dessas histórias, né, estando registrado. Enfim, né, vamos ver o que o futuro nos reserva. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu. Obrigado. Gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Ouro Major, ô Augusto Correia, tua beleza e tua história que te faz hospitaleira, majestosa e guerreira. Quem te conhece não te esquece jamais. Ouro Major, ô Augusto Correia, tua beleza e tua história que te faz hospitaleira, majestosa e guerreira. Quem te conhece não te esquece jamais. Ouro Major, te quero mais.